Então hoje é o estudo da segunda-feira e a gente vai continuar então o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os misericordiosos. A gente está no item que vai falar sobre a indulgência. A gente começou a mensagem do Espírito José, hoje a gente vai terminar e o nosso intuito é tentar terminar então essa parte, que vai falar sobre a indulgência. A gente vai tentar fazer uma corridinha aqui, uma reflexão. Quem tiver com dúvida pode parar a qualquer momento. E aqui a gente está então no penúltimo parágrafo da mensagem do Espírito José. E aí ele vai falar o seguinte, então: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros, pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por consequente, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Então, aqui o que o Espírito José está dizendo? Que muitas das vezes a gente é severo com os outros e mais tranquilo para conosco. Então, às vezes, se acontece alguma coisa fora da nossa casa, fora, assim, do nosso ciclo de convívio, o nosso olhar de julgamento, a nossa mão que pune, ela vai pesadamente em busca dos outros. Agora, se é algo no nosso recinto, mais próximo de nós, a gente tende a julgar de uma maneira diferente. Às vezes no nosso ciclo familiar, ou às vezes até mesmo nós próprios. E é exatamente aqui que ele fala que aquele que julga na última instância, quem que é esse então que julga na última instância? A gente conhece aqui como Deus, mas outras doutrinas, outras religiões colocam outros nomes, né? Às vezes força cósmica, energia natural, qualquer outro tipo de coisa. Mas enfim, esse ser, essa força, essa energia que julga em última instância. E aqui o Espírito José vai nos dizer que muitas das vezes aquilo que a gente julga, esse que julga na última instância, releva, e aquilo que a gente pensa que está tranquilo, ele pune. Com muitos asterísticos aí nessa punição que a gente já estudou, que Deus não é o Deus que pune, mas corrige, educa, etc, etc. Então, ele fala para que a gente sempre se mantenha atento, porque talvez nós tenhamos cometido faltas mais graves. Faltas mais graves. E isso em todos os campos da nossa vida. E a gente sabe, com os conhecimentos da psicologia, a gente vai aprofundar mais um pouquinho aqui na sequência das mensagens, que muitas das coisas que eu vejo no outro, nada mais são do que o reflexo de mim mesmo. Então eu olho e aí me incomoda tanto, porque tem em mim e eu não consigo reconhecer para melhorar. Então eu vejo alguém assim, ele me causa um desconforto enorme. Uma pessoa assim que eu olho, aquilo que ele tem ali um pouquinho de equívoco, né? Me ressalta aos olhos assim, me salta aos olhos, eu fico um pouco espantado, eu fico com um desarranjo interno muito grande, e aí eu começo às vezes a caluniá-lo, a ficar nervoso com ele. Só que muitas das vezes aquilo que me incomoda tanto é o que tem em mim e eu tenho medo com que os outros percebam. Aí eu focalizo tudo nele para desviar o olhar. É o Emmanuel que fala que o erro do outro, tipo assim, a gente só consegue enxergar o erro do outro porque a gente tem esse erro ainda. É o Emmanuel que fala isso, né? Exatamente. Então o que acontece? A gente só consegue ver o erro do outro não somente quando a gente tem ele, mas pode ser também quando a gente já passou por ele. Porque quando eu passo, eu continuo enxergando aquilo de uma forma diferente. Só que o que acontece? Agora, eu tenho o olhar daquele que já passou e sabe como faz para reerguer daquele buraco, para se levantar. Eu tenho, então, as fórmulas e eu sei o quanto é duro estar caído. Eu continuo vendo a imperfeição, mas agora eu já ressignifiquei tudo. A gente vai explorar mais nas lições seguintes, que é nessa toada aí mesmo, bom. Mas a gente só vê se a gente tem em nós ou se a gente já passou. Mas a maioria de nós ainda não passamos. Então eu vejo, tão assim, acima, incomoda bastante, porque eu ainda estou vivendo esse tipo de circunstância.
Tem um livro do Hermann Hesse, que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar, que eu tava folheando ontem. E aí eu tinha um grifo no livro, porque o livro não é meu, já leram, e falava justamente isso. De que o que você condena no outro está em você em alguma medida. Ou passado, ou presente, ou futuro. Que você tem, ou você tem medo de descobrir em você. Sim. Muito doido, cara. Eu achei muito doido. Tá num livro, tipo, away. Muito doido isso. Porque, na verdade, querendo ou não, no nosso inconsciente, a gente tem algumas coisas que nos fazem progredir, que nos impelem a progredir, que é um pouco dessa centelha divina, que está lá bem explicado no capítulo Lei do Progresso, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá também a lei de destruição, mas falo de destruição, mas na verdade é a lei de transformação, que tudo está impulsionado a se transformar. Então, dentro de nós, mesmo que eu nunca tenha pisado em um templo religioso, não acredito em nada que tenha a ver com espiritualidade, nada. Eu tenho dentro de mim uma força que me faz enxergar e entender um pouco como que funciona o mundo. Como que funciona o mundo. Então, a gente vai pegar, às vezes, alguns livros, alguns pensadores, algumas pessoas que você fala, nossa, isso que você está falando aí é o que eu estudo lá na minha religião. E a pessoa, mas como assim? Mas é por conta disso. No nosso inconsciente, a gente tem todas as leis gravadas. Tem até uma pergunta que Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, que é o seguinte questionamento. Onde está a lei de Deus? Onde está gravada a lei de Deus? E durante muitos séculos a gente acreditou que fosse num livro sagrado, que fosse em um templo, que fosse com uma pessoa só, um sábio. E aí o que acontecia? Se está num livro, aí eu vou queimar o livro, acabou esse negócio, né? Abolir a religião, abolir esse tipo de pensamento. Mas não aconteceu. Se fosse um templo, eu vou destruir o templo e acabou. Se for uma pessoa, quando ela partir, entre aspas, né, acabou também. Mas e estando na cabeça de cada um? Estando gravado na consciência de cada um? Aí ressignifica tudo. Porque muitas pessoas podem dizer assim, mas eu fiz tal coisa porque eu não sabia. Ou então porque, vamos supor, eu estava fazendo a prova lá, fulano tinha consulta com o livro e eu não tinha. Então eu estava prejudicado, ele sabia fazer. Eu não sabia, porque eu não tinha acesso ao livro. Mas e quando o livro está com você a todo tempo? Aí acaba as desculpas. Acaba as desculpas. Então a lei de Deus, na verdade, ela está na nossa consciência. Por isso que toda vez que eu vou fazer um negócio assim que soa um pouco equivocado, vem como se fosse uma luzinha de opa, pode fazer diferente. Para uns vem mais forte, para outros vem mais fracos, mas há pelo menos um aviso, opa, pode se fazer diferente. E aí Kardec, então, ele continua, né? Mas por que vem tanta gente e fala, a lei está aqui, está gravada aqui, escreveu lá, escreveu acolá? E aí os espíritos respondem que tudo isso é apenas para nos lembrar, porque dela nos esquecemos. Então, a lei já está em nós. Mas por conta das paixões terrenas, das coisas que a gente se envolve equivocadamente, a gente acaba que esquece. A gente fica um pouco que embriagado, vamos dizer assim. E não necessariamente tem relação com a bebida alcoólica. Mas a gente fica numa embriaguez de não perceber a vida como ela é. Então você começa a desfocar, por exemplo, seus objetivos. E é mais ou menos nessa toada que entra a indulgência. Que é um negócio tão raro e tão essencial que a gente desfocou. Então, qual é o uso da palavra indulgente no seu cotidiano? A gente nem usa essa palavra. Mas por quê? Será que é por desconhecimento do significado ou é por conta da falta de exemplificação dessa virtude? Acho que por falta. Então, a gente não usa por falta de exemplificação dessa virtude. Outra palavra boa também que a gente usa de maneira equivocada, que é a palavra paz. Acabou de passar aí o começo do ano, né? E a gente fala, muita paz para esse ano, prosperidade, etc. Mas às vezes a gente não sabe nem o que é. Por exemplo, paz, ela é de um verbo, do verbo pasear. Por incrível que pareça, existe no dicionário. Então, quando você fala assim, eu te desejo paz, você tem que falar assim, eu desejo que você pazeie muito, porque eu vou pazear o meu ano. Então, o que é pazear? Você contribuir com a paz, colaborar com a paz ativamente. Porque falar assim, eu desejo paz, aí alguém fala, o que você faz?
fica aqui esperando a paz, desejando paz para todo mundo, né? Desejando muitas coisas boas. Mas, na verdade, a paz ela vem de um verbo, pazear. Mas a gente não usa, porque a gente não tem o hábito de se colocar em ação na prática do bem. E a mesma coisa, então, da palavra indulgência. A gente não tem nem o hábito de usar, porque a gente não sabe nem como é que funciona. A gente não exerce isso. E é o que o Espírito José, então, vai arrematar aqui no último parágrafo da sua mensagem. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Então, essa é a mensagem do Espírito José, lá em Bordeaux, 1863. Então, o que ele vai falar? Que a gente ter esse sentimento para com o outro, isso ajuda a reerguer. Então, se reergue, primeira coisa, ele está caído. E você sabe que ele está caído. Então, não tem sentido você fazer algo para que ele continue caído. Ou para que ele continue embaixo, se sentindo desfavorável, desfavorecido. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer algo para reerguê-lo. E aqui que está toda a questão complexa desse tipo de pensamento. Porque muitas das vezes eu não julgo ou falo mal querendo ajudar a pessoa. Eu falo isso muito mais para ter certeza de que eu sou o melhor, ou ter a ilusão de que eu sou o melhor. Então, se fala assim, para que você está criticando? Não, é para ajudar, é para ele ver que ele está errado. Ai, mas e se eu trocasse então? Então, vamos trocar. Se fosse para reerguer, se fosse para ele, então, melhorar, o que você ia fazer agora? Você ia continuar criticando? Porque a gente tem que ver por detrás das nossas falas. Qual é o sentimento que movimenta aquele dizer? Muitas das vezes, o sentimento que movimenta o meu dizer é às vezes, de prejudicar o outro mesmo. Sentimento de orgulho, de vaidade. Então, se a gente troca, se a gente vai assim no profundo do nosso ser, a gente vai perceber algumas coisas que a gente não percebia antes. Porque isso é uma ilusão, é um modo de ficar aprisionado. Você falar assim, não, eu vou criticar ele, que é para ele ver que ele está errado. Eu vou criticar ele, que é para ele notar. Mas será que adianta? Porque tem muita gente assim que recebe crítica a vida inteira e não percebe. Não percebe. Então, quem que fala isso? Eu esqueci, mas tem um rapaz importante que ele fala assim, a gente já tentou... Não, lembrei, é o Divaldo Franco. A gente já tentou, a gente já tentou pelo ódio, a gente já tentou pela guerra, a gente já tentou pela imposição, pela força. E eu consigo fundamentar tudo isso que foi para uma coisa boa. Eu consigo fundamentar que eu tentei através da força, mas para uma coisa boa. Que eu tentei através do ódio para uma coisa boa, através da guerra para uma coisa boa. Mas a gente quase nunca tenta por amor. Por amor. Às vezes o desejo é bom, mas a ação é ruim. Então eu falo assim, eu quero muito ajudar aquela pessoa. Então eu vou falar todo dia que aquele rapaz embriagado que eu conheço, que ele fica sempre assim, bêbado, que ele é alcoólatra. Eu vou chegar todo dia e falar para ele, você é um bebum, você não presta, você só fica bebendo, é um cachaceiro, não sei o quê. Mas eu estou tentando fazer isso num bom intuito, que é para ele perceber. Mas parece que eu estou fazendo isso já tem 1 ano. E não está resolvendo. Eu vou ficar mais um para ver se resolve, né? Então não é dessa forma. Não é dessa forma. Então é essa a mensagem do Espírito José. A gente tem que ser severo, mas conosco. Por quê? Com você, você conhece tudo o que te levou a tomar aquela atitude. Então você se conhece, mais ou menos, né? Mas você se conhece e aí você pode se julgar, porque você sabe as coisas que te influenciaram a tomar X ou Y atitude. Agora as outras pessoas você não sabe. Não, mas eu sei sim. Conheço fulano desde pequeno. Sei tudo que passou na vida, teve uma boa educação, um bom pai, uma boa mãe. E está envolvido nessas coisas aí complicadas. Ou então é ingrato, faz isso, faz aquilo. Você acha que conhece. Porque dentro do Espiritismo a gente tirou o véu.
A gente tirou o véu. Então, o que que acontece? Se eu achava que a vida começava no berço, agora eu sei que ela não começa no berço, mas ela é anterior a isso. Então, eu acho que conheço ele nessa encarnação. Então, às vezes, tem algo que paira ali no seu inconsciente que o influencia a tomar decisões equivocadas. Às vezes, traumas que o vem acompanhando de diversas reencarnações e faz com que ele seja atraído para aquela determinada circunstância. Isso eu não conheço. Isso eu não conheço. Entretanto, o olhar de julgamento, ele permanece. Então, é isso que o Espírito José fala. Cuidado, sede severos, mas para convosco. Porque você sabe o que você faz e por que você faz. Ou pelo menos você deveria saber. Deveria saber. Porque quando eu não sei o porquê que eu tomo determinada atitude, eu estou perdendo o controle da minha vida. E perder o controle da minha vida é uma porta aberta, assim, para que a gente fique estacionado no progresso espiritual. Para que a gente venha desencadear um processo obsessivo, às vezes, onde a gente não tem controle das coisas que a gente faz. O que é muito engraçado. Porque se eu não tenho controle das coisas que o outro faz, e isso é o comum, se eu não tiver controle das coisas que nem eu mesmo faço, não vale de nada viver. Porque a única coisa sobre a qual eu tenho controle sou eu mesmo. Mas se eu não tenho controle sobre isso, minha vida não tem sentido. Então é mais ou menos sobre isso que a gente deve refletir. Aí aqui então tem a mensagem do Espírito João, que ele era um bispo lá de Bordeaux. E aí ele começa da seguinte forma: sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. E aqui tem uma pegadinha muito interessante, né? Porque parece então que esse Senhor, ele oscila. Então fala assim, ele usará de indulgência para comigo, só se eu usar? Tá um pouco errado, né? Tá um pouco danado. Porque a gente sabe que Deus é um infinito amor e é infinita justiça. Então como que o julgamento dele altera, oscila? Então não é dessa maneira. Mas por que que prega dessa forma? Que é igual quando fala assim, Deus, igual quando Jesus fala, né? Deus, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Soa um pouco estranho, né? No seguinte sentido, a gente sabe que, querendo ou não, mesmo Jesus sendo Jesus, ele é inferior a Deus, porque ele é filho, ele é criatura. Então é mais ou menos assim. Vamos supor, o Von aqui, ele é um exímio jogador de basquete, e eu não sei nada. Aí eu falo assim, Von, vou te ensinar a fazer uma cesta. Ou então eu dou uma dica pro Von. Von, para fazer uma cesta essa. É equivocado. Mesma coisa é quando Jesus vai falar assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas não é Jesus que está equivocado, é a nossa interpretação disso. Pelo seguinte sentido, Deus não está em toda parte, ele não é onipresente. Então, se ele é onipresente, ele também tem que estar em nós, né? Mas como se expressa esse Deus que está dentro de você? Que é esse mesmo que representa a consciência das leis divinas. A reflexão ela é profunda, mas é necessária. Então, quando fala assim, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, não é para Deus nos perdoar. Porque o perdão ainda é uma característica de espíritos imperfeitos. No seguinte sentido, você só perdoa porque você se ofendeu. Compreende? Então eu tenho que me sentir ofendido para que eu possa perdoar. Então a gente vê que a gente ainda está no ruim. A gente está no ruim. Então quando fala assim, Jesus, me perdoa. Jesus não se ofendeu conosco hora nenhuma. Porque ele sabe que mesmo esses nossos erros são partes do nosso aprendizado. Então como Deus iria se ofender conosco? Então quando fala perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, é essa expressão de Deus em nós. Que é para que a gente pratique o auto-perdão. Já pensou se você descobre de hoje para amanhã que você estava lá na turminha que estava xingando Jesus sendo crucificado? Você, nossa, mas como é que eu fiz isso? Vou nem levantar da cama, vou ficar parado, não vou progredir. Mas ele já fez o pedido. Perdoa-eles, eles não sabem o que faz. Então é mais ou menos, perdoa, você não sabe o que você fez. Você estava assim, iludido. E a mesma coisa é esses seres indulgentes.
que à medida que eu for indulgente para com o outro, Deus será comigo. Não é que Deus altera, mas é porque eu que norteio a forma como eu me vejo. Como eu me vejo. Então, se eu não conseguir ser indulgente para com o outro, eu não vou conseguir ser indulgente para comigo. Para comigo. Porque uma das coisas mais complicadas desse tempo que a gente está vivendo é a baixa autoestima, a depressão. E isso é fruto de uma pessoa, às vezes, que ela não consegue se movimentar perante o mundo porque ela se culpa demais. Nossa, eu não consegui nem passar na faculdade, tomei pau naquela matéria, não consegui o emprego que eu queria, não consegui, às vezes, aquela pessoa para ser meu companheiro afetivo. E aí a pessoa ela vai se colocando ali no baixo. Ela vai se sentindo incapaz. Mas por quê? Porque ela não tem a tolerância para com o erro dela. Ela não tem a tolerância para com o erro dela. Aí você, justamente essa ideia que vai de encontro a dado de suicídio em Suíça, em Japão, em Coreia, que não tem mais problema social. Ninguém passa fome, ninguém tá faltando escola, tá faltando emprego. Então, tudo externo está resolvido. Mas por que são dos maiores índices de suicídio do mundo? Justamente por isso. Por essa falta de indulgência, por essa incompletude interna. Né? Então, Sim. não é uma coisa fantasiosa que o Thiago está falando. Tem fundamentos Sim. estatísticos, sociais, filosóficos, sociológicos. Biológico. E é exatamente isso que vai acontecer cada vez mais no mundo. A gente vai perceber que mesmo quando tudo no exterior está satisfatoriamente bem, eu tenho o necessário, tranquilo, ainda assim eu não possuo necessariamente a felicidade. E isso causa, assim, polêmicas absurdas. Porque ainda hoje, às vezes você pergunta assim para fulano, né? Nossa, fala uma coisa aí que se acontecesse agora você ia ficar muito feliz. Aí a pessoa fala assim, ganhar na Mega Sena. Então ainda tem no nosso consciente social que se você ganhar dinheiro, você vai ser muito feliz. É lógico que o dinheiro é um recurso. E para a gente viver nesse mundo, é necessário. Tanto é que Jesus fala, dai a César o que é de César. Então o que é do mundo e é o dinheiro, nós precisamos para sobreviver. Porém, não é nele que está a felicidade, nem nas coisas materiais. Porque você vai ver, por exemplo, no Japão, agora, o suicídio de crianças. Coisa que estava assim, até então soa assim, um pouco danado, né? Que você pensa assim, a pessoa ela só suicida quando ela está adulta, quando ela fracassou alguma coisa. Mas e quando tem crianças de 10 anos suicidando? Tem até um lugar, entre aspas, turístico lá no Japão, né? Que é a floresta do suicídio, né? A ponte, como é que é? É a floresta, né? Que é a floresta. Então, o que acontece? Por que um país tão desenvolvido, de primeiro mundo, não que lá reine a depressão, é lógico, são alguns casos, mas para a gente ver que não é você ser primeiro mundo, segundo, terceiro, tal coisa. Porque o que acontece? À medida que as coisas externas vão se assentando, à medida que você não precisa preocupar, nossa, tem que trabalhar hoje, senão amanhã meu filho não toma leite. Mas não tem essa preocupação. Aí você fala, carro para andar? Tem. Comida que eu gosto? Tem. Roupa que eu gosto? Tem. Sapato? Tem. Viagem? Tem. Opa, mas parece que eu ainda não estou feliz. Então parece que o problema não é externo, é interno. É um desarranjo meu comigo mesmo. E aí que começa a coisa séria, né? Então é mais ou menos algumas pílulas de reflexões para que a gente comece a repensar essa questão da indulgência. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, eu vou ser indulgente com o outro, que eu sou muito bonzinho com o outro. Mas não. É porque à medida que você trabalha ali com o outro, o seu parâmetro para consigo mesmo vai mudando também. Então você acha assim, não, vou ser indulgente ali com o Luiz, que eu sou uma pessoa boa, né? Sou só um cara assim tranquilo. Aí eu penso que eu estou fazendo uma caridade pro Luiz, mas não é. É para mim mesmo. Porque aí vai ter uma hora que eu vou cometer um erro assim, danado. Que a gente sabe que de vez em quando a gente gosta. A gente dá uma vaciladinha. Então, quando você cometer esse erro, você vai falar, não, mas está tudo bem. Aquela vez eu consegui ir tranquilo com o Luiz quando ele fez isso, então agora eu fiz isso, eu também vou ir mais tranquilo comigo. Eu vou ter um olhar mais amoroso para com a minha falta. Que é igual a máscara, o Luquinho aqui está nos lembrando, né? Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias,
que ele vai falar, então, que caso um avião tá caindo, né, em caso de despressurização, essa palavra aí, muito chique, o que acontece? Qual é a recomendação? Vai cair as máscaras de oxigênio, aí fala assim, coloque no outro. Ai, mas e eu tô sem oxigênio, como é que faz? Então a recomendação é, coloque em você primeiro e depois no outro. Porque às vezes, no seu intuito de ir colocar no outro, os dois estão asfixiados. Aí não resolveu. Então, essa questão da indulgência, do perdão, da boa energia, da boa frequência, é antes para comigo, depois para com o outro. Porque não tem como eu auxiliar alguém que sofre de baixa autoestima, de depressão, às vezes problemas do cotidiano mesmo, se eu não estiver bem resolvido comigo mesmo. Porque aí eu chego lá, aí a pessoa já está meio baixa, né? Oi. Aí eu falo, oi. Ah, não. Então, eu saí ao auxílio, mas eu estou, às vezes, atrapalhando. E é importante lembrar que isso não é egoísmo, Sim. mas amor próprio. E que a ideia de amor próprio foi muito distorcida na modernidade, que confundido com egoísmo, mas justamente essa ideia. Não tem como você fazer bem para o outro se você não estiver bem. Sim. Tem até um capítulo lá no livro Roteiro de Emmanuel, que é o item 33, que vai falar assim, individualismo. Aí todo mundo pensa, nossa, que coisa ruim, né? Egoísta, vai falar sobre isso. Mas o Emmanuel, ele ressignifica o individualismo. E ele vai falar positivamente do individualismo. Meu Deus, é possível. Se sobrar um tempinho, até a gente lê aqui no finalzinho. Que é o item 33, vai falar exatamente sobre isso. O bom individualismo. Roteiro, item 33. Mas então vamos prosseguindo aqui na mensagem do Espírito João. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo a sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Então aqui a gente tem muitas coisas, mas algo para nos ajudar a compreender, que aqui fala de anjo, asas brancas, aí você pensa, mas no Espiritismo? E está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí você tem que entender o Espírito comunicante. Então o Espírito comunicante é João, e ele era o quê? Um bispo. Então por isso que ele usa um pouco dessa linguagem, desse arcabouço católico. Dos anjos, tem problema? Não necessariamente. É um símbolo para nos ajudar a compreender as coisas que ele quer dizer. Então isso vai nos facilitar aqui a compreensão. Mas o que ele fala? Sustentai os fortes e fortificai os fracos. E aqui está uma coisa que a gente ainda não sabe muito bem como fazer. Pelo seguinte sentido, até na hora de ajudar, a gente é às vezes orgulhoso e egoísta. Qual que é as faixas etárias que a gente mais gosta de ajudar, mais se compadece? É criança e idoso. Mas por que será, né? Porque quando você vai ajudar criança e idoso, querendo ou não, você está numa posição de superioridade. Aí você se sente bem ajudando, porque você sabe que você é superior. No seguinte sentido, é uma criança, ela é menor, é incapaz e tal. E é um idoso, ele já está um pouco mais debilitado. Mas quando fala assim, não, é para ajudar uma pessoa da minha idade, pertinho de mim, você, opa, não, mas não, eu estou com vergonha. Mas por quê? Porque aí vocês estão mais ou menos num grau parecido. Mais ou menos num grau parecido. Então, até na hora de ajudar, a gente ainda é orgulhoso. Porque você quer ajudar aquele que você tem certeza que está mais fraco que você. Ou então uma pessoa bem doente e tal. Mas aqui, o Espírito João está dizendo o seguinte, sustentai os fortes. É engraçado, né? Quando é criança, a gente gosta de estar junto. E quando é velho, a gente também vai acolher. Quantas pessoas gostam de visitar asilos, essas coisas assim, né? Mas, olha, entre criança e idoso tem um período aí. Tem um período. Aí você espera a pessoa cair, às vezes ficar bem debilitada na velhice, para você ir ajudar. Em vez de você ir ajudando ela a se sustentar, a ter uma melhor atitude perante a vida, a ajudar nos exercícios físicos, indicar alguma coisa, às vezes uma conversa amiga. Porque muitas das doenças, a maioria delas, inclusive, é causado por complicações que você tem no seu campo íntimo.
dores, mágoas, ressentimentos, rancores, que não foram trabalhados. Que não foram trabalhados. Então, por que você vai esperar a pessoa ficar doente, tudo se estabanar toda, pra você estender um braço amigo? Por que você não pode fazer isso antes dela cair? Que é o seguinte, sustentar os fortes. Porque não é muito fácil você estar 100% de saúde todo dia da vida. É difícil. E você precisa de sustentação. Porque tem um dia que a pessoa ali vai fraquejar. Mas você espera ela ir assim, decaindo. Aí quando ela está lá no fundo do poço, você, eu vou aí. O que acontece? O Espírito João, então, ele faz essa narração, ele escreve aqui para que a gente, então, se atente. Que não é preciso esperar a pessoa se tornar fraca. A gente pode sustentar a pessoa enquanto ela está saudável. E aí ele fala que mesmo quando fica fraca, então, o que você tem que fazer? Não é enfraquecer mais. Isso aqui não é no sentido puramente físico, não. Mas no sentido intelectual, no sentido, às vezes, moral. Você tem que fortificar, então. Você tem que fortificar. E mostrando que a bondade de Deus considera o menor arrependimento possível. Então a pessoa, ela dá só talvez eu podia parar de fazer isso, né? Só pensa assim pela cabeça dela. Deus já está olhando e já está considerando, já está considerando. E isso é muito importante, às vezes a gente não vê. E aí ele continua. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos, e sobretudo pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só a sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Então, é mais ou menos da forma que a gente está falando. Por que perdoa as nossas ofensas na medida que a gente perdoa aqueles que nos ofenderam, os nossos ofensores, né? Mas por quê? Porque é o único jeito possível. É o único jeito possível de se fazer. Porque se eu não consigo perdoar o outro, eu não tenho a capacidade de me perdoar. Não é que eu não quero, é que eu não consigo, porque não tem como. Porque perdão também é exercício. Como é que você fala assim, nossa, fulano, usei o exemplo aqui do menino Von do basquete, né? Nossa, Von, como é que faz para ficar bom no basquete aqui? Né, treinando? Ou você fica assim, 1 ano parado, aí come bastante, aí fica tranquilo, assim. Aí dá o dia do jogo, você, opa, agora eu estou pronto. Não, é treinamento. Então, até mesmo o perdão é treinamento. E como que você treina? Eu acho melhor treinar com os outros do que com você mesmo, né? Então, você treina assim, perdoar bastante as outras pessoas, que é melhor do que eu treinar sempre comigo, né? Porque se eu for treinar sempre comigo, eu vou ter que errar toda hora. E eu já faço isso, mas eu não quero intensificar para intensificar o treinamento. Então é melhor a gente treinar perdoando o outro, porque aí quando for comigo, eu já vou estar assim, expert. Então é dessa maneira que vai acontecendo. E isso tudo está contido no Pai Nosso. Às vezes a gente fala assim sem perceber, né? É igual um outro exemplo que é assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, né? Como és no céu. Porque o que acontece? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, no céu, lógico que esse céu simbólico, né, não as nuvenzinhas, o troninho, mas o céu simbólico, já é feita a vontade de Deus. Já é feita a vontade de Deus. Você tem noção do grau de responsabilidade quando você fala assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu? Porque no céu lá, os espíritos vivem em comunhão com Deus, o céu da frequência, né, dessa frequência celeste. Aí eu falo assim todo dia, como é no céu? Aí de repente vem uma prova assim um pouquinho mais ardida, vem uma situação que te exige um pouco mais de comprometimento, você já não dá conta, ainda reclama, fica revoltado. Mas já pensou? Assim na terra como é no céu? Jesus, ele falava o seguinte, a minha vontade é a vontade do meu Pai. Então, é igual é no céu. Aí vem um negócio assim pouco, não é igual Jesus passou, não. Uma pessoa só vai e ela joga um pouquinho de salivinha na sua cara, né? Saindo direto da boca dela. Assim, ela faz essa transferência de saliva, assim, e não é um beijo. E aí você fica assim um pouco desconcertado, às vezes você se irrita e tal. Mas Jesus era isso direto. Principalmente no caminho ali da crucificação.
Que momento que ele se revoltou? Nenhum. Mas a gente fala toda hora, né? Assim na terra como no céu, né? Então a gente não tem noção, às vezes, do que a gente está pedindo. Eu vejo, tipo assim, eu não sei, mas eu vejo essa parte do Pai Nosso como assim, porque na terra também vai acontecer a vontade dele, independente Sim. de eu querer ou não. Então eu vejo isso como eu falando pra mim mesmo, que eu aceitar a vontade dele, sabe? Tipo assim, que eu aceite a vontade de Deus aqui na minha vida. É isso que eu vejo. É tipo pedagógico, você repete para gravar. Isso. Exato. É para memorizar. Para memorizar. Então vamos continuar aqui a mensagem do Espírito João. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Então ele fala, o que você pede para o Senhor solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Ou seja, apenas o que você fez de errado? Esquecimento que vos deixa no nada? Porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. Então, muitas das vezes a gente pensa assim, perdão é quando você esqueceu. Tudo errado. Tem muita gente que fala assim, não, mas você ainda não o perdoou, porque você não esqueceu. Tá errado. Tá errado. Aqui, no item anterior, vai falar sobre o perdão, nesse mesmo capítulo. E aí, trata do termo esquecer. Mas é compreensível perante a época e a cultura. Porque em 1857, ainda não havia nem Freud. Então, não se tinha nada de conhecimento de psicologia. Nada. Nada. Então, o que acontece? O pessoal achava que perdoar era esquecer de fato. Era esquecer. Mas não é isso. Perdoar, na verdade, é você ressignificar. Eu gosto muito dos ditos populares, porque eles são repletos de conhecimento. E um muito bom é quando fala assim, quando passa a gente ri, né? E aí todo mundo, ou então você está num momento de apuro, você ainda vira pro seu amigo, você fala assim, quando isso aqui acabar, você vai ver o tanto que nós vai rir disso. Então, o que acontece? Isso é um conhecimento, assim, sublime da cultura popular, que é você ressignificar o que te aconteceu. Porque qual é o problema do ressentimento? É você sentir novamente. Então, às vezes eu presenciei um fato muito desagradável. Aí eu relembro isso. Tem importância eu relembro? De modo nenhum. O negócio é o sentimento que eu tenho ao relembrar. Então, às vezes, vamos supor, uma discussão amorosa que eu tive no meu relacionamento foi traumático. Aí eu relembro isso, aí eu começo novamente a ficar com raiva do meu companheiro, da minha companheira. Mas por quê? Porque eu estou sentindo novamente. Ressentimento é isso. Ressentir. Sentir de novo. Então eu não ressignifiquei. O que é ressignificar? Você vai lembrar igualzinho. Não vai mudar. Porque se você não lembrar, você perdeu a experiência. Aí você não tem experiência. Você vai lembrar igualzinho. Mas agora, você lembra pensando assim, nossa, mas naquela época, olha o que ele fazia. Olha o que ele fazia. Hoje a gente já mudou, né? Ainda bem que a gente passou por isso. Colaborou, lembra tanto que eu pensei depois disso? O tanto que eu cresci e tal. Então você ressignificou. Você lembra normal, mas você já não sente raiva. Você já não sente ódio, rancor. Então é isso que é o ressignificar. Mas nessa época de Kardec, não tinha esse termo. Mas a gente pode interpretar isso aqui de uma outra forma também. Esse esquecer é esquecer o sentimento que lhe causou e colocar outro no lugar. Então, quando fala assim, perdão é quando esquece? É, quando esquece o sentimento que nos causou. Então, se nos causou um sentimento de tristeza, você não precisa relembrá-lo. Você vai esquecê-lo e repor outro. Você vai colocar outro, porque aquilo, de fato, foi uma situação pedagógica. Às vezes você não compreende na hora, mas geralmente, depois de um grande conflito assim, a gente tem uma reflexão enorme perante a vida. Às vezes uma perda doída, alguma coisa nesse sentido, muda a sua forma de pensar o mundo. Então a gente tem que agradecer por essa situação, que é o que Paulo vai nos dizer, a tudo dai graças, mais ou menos nesse sentido. Só um adendinho aqui, ó. Tem uma poesia, eu acho que cabe muito bem, aquela rapidinho aqui, só pra botar isso numa linguagem poética. É de um cara que chama Mário Frugeri. Cara muito doido. Perdão terapia. Construa de forma amigável a paz verdadeira. Nenhum mal é imperdoável, a menos que você queira. A raiva pungente a ninguém torna melhor. Ressentimentos somente mudam você para pior.
Quando se eclipsa o amor, do amor, se estabelece o desmando. Ao perdoar o agressor, você assume o comando. O ódio é anel de aço, que sufoca o coração. Para romper esse laço, é necessário perdão. O ato de perdoar é tão íntimo e sagrado que se dispensa informar o perdão ao perdoado. Perdoe com humildade na pessoa que foi rude, tanto a sua humanidade quanto a sua incompletude. Quem perdoa sem disfarce cura o ódio mais ardente, porém o querer curar-se pertence a você somente. Perdoar não é um ato que se faz visando alguém, mas é um gesto sensato feito em prol do próprio bem. Então, só para poetizar a coisa aí, porque é realmente... Muito sucesso. Depois você coloca lá no grupo e publica lá na página. Não, esse cara aqui, cara, acabou. Mas isso é o poder da arte, né? Que é que a gente tá falando aqui um tantão, assim, resumida. Na poesia. Aqui tá falando que é do Emmanuel, do psicografado por ele. Só que no livro tá aparecendo que é a autoria dele. Não sei, me ficou subentendido, mas depois eu vou pesquisar isso aí. Só sucesso. Mas é exatamente isso. Então, quando eu esqueço, e se Deus esquecesse as nossas falhas, tão pouco a gente poderia ter recompensa, porque esqueceu, quando você consegue vencê-las. Então, isso é muito danado no seguinte sentido. Essa questão aqui de esquecer, ela tem que ser superada. Superada por ressignificar. Porque o que é o ser consciente, segundo Joana de Ângeles? É aquele ser que não se culpa, nem se justifica, apenas prossegue. Então, às vezes, aconteceu um negócio, você foi mal. Aí você fica se culpando. Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sei o quê. Mas isso causa em nós uma circunstância de paralisação. Então você fica paralisado, você não consegue nem colaborar com o progresso de si mesmo. Ou então você fica tentando justificar. Você não se arrepende, você fica tentando justificar. Ah, eu fiz isso, mas você também, né? Você também faz isso, você não colabora comigo, você não sei o quê, você não sei o quê. Então a Joana de Ângeles fala que o ser consciente é aquele que não se culpa, nem se justifica, apenas prossegue. Porque ele entende que o erro é parte do aprendizado. E a gente tem isso, eu faço pedagogia, e a gente tem um pensador, que é o Piaget, que ele fala que todo conhecimento se dá após um conflito. E não é aquele conflito, não, matou, machucou, não. Mas é um conflito, às vezes, de si mesmo. Às vezes você tinha uma opinião que o seu carro era o carro mais confortável do mundo. Aí chega um amigo seu e fala, ô Thiago, comprei um carro novo, vem cá, você dá uma volta comigo. Aí você senta no banco, um banco de couro, assim, estofado, você, parece que esse trem aqui é bom. Mas parece que é melhor do que meu carro. Aí você dá um bug momentâneo. É um exemplo chulo, mas é fácil da gente entender. Você fala assim, se o banco dele é melhor do que o meu banco do meu carro já não pode ser o mais confortável do mundo. Aí você fala, eu errei. Essa parte é a mais difícil. Que é assim, eu errei. Eu estava equivocado. Eu pensei de uma forma que não foi a correta. Ou naquela época era correto, mas agora não é mais. Que é o que Paulo vai dizer também, se eu não me engano, lá em Coríntios. Quando eu era criança, eu me vestia como criança, fazia coisas de criança. Agora que eu sou adulto, já não me convém mais. Não tem sentido. Então, quando eu era criança, eu me comportava como uma criança, agia como uma criança. Agora que eu cresci, algumas coisas já não me convêm mais, já não me são necessárias. Mais ou menos nesse sentido. E aí, continuando então, a recompensa não pode ser o mal esquecido. Em lhe pedindo perdão das vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Então, você vai somar a reparação ao arrependimento. E aqui está uma coisa assim, mágica, muito bonita. Que durante muito tempo você pensava assim, eu errei. O que é que eu preciso fazer para simbolicamente ser salvo? Só arrepender. Mas vamos tentar esse exemplo mais palpável. Fui no banco, aí eu fiz um empréstimo assim, ó, 1 milhão. 1 milhão. Aí foi, eu não consegui pagar, tá?
Aí depois eu vou lá conversar com o gerente do banco, o dono do banco, eu falo, nossa, eu estou arrependido demais da minha ação. Tá tudo certo? Não tem como tá tudo certo. Então você se arrepende, mas você também repara. E essa ideia das 3 fases da reparação do erro, que é a expiação, o arrependimento, a expiação e a reparação, tá muito bem expresso na Palestrinha do Haroldo. Mas antes da palestrinha do Haroldo, 100 e tantos anos atrás, no Céu e Inferno. Que foi de onde o Haroldo tirou. Sei. Enfim, então, recomendado aí, para quem quiser entender a eternidade das penas, a reparação, tá tudo muito bem explicado e trabalhado no Céu e Inferno. O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. Então, eu tô lendo agora e recomendo, porque cara, é muito doido, muito doido. Mas é exatamente isso. Ou seja, o perdão de fato, esse arrepender, ele é 2 etapas. Na verdade, 3, né? Para nós. Mas ele é 2 etapas. A primeira é o arrependimento, porque senão você vai reparar só na questão da troca, né? Vou fazer isso aqui que é para ficar melhorzinho, né? Mas não é isso. Porque se não houver a reforma íntima, nada ao seu redor mudará. Então, você arrepende e junto com o arrependimento, você já vai buscando modos de reparar. Então, esse rapaz foi lá no banco e ele fala assim, eu tô arrependido, de verdade. O que eu posso fazer pra gente já ir quitando esse valor? É mais ou menos dessa forma. Lembrando que Deus, ele não é como os banqueiros da terra. Ele cobra sempre menos, né? Os banqueiros, eles cobram juros. Deus não, Deus ele diminui ainda as parcelas. Então você errou 10 vidas assim feio. Feio, dá 10 vidas não, né? 10 experiências encarnatórias. Porque 10 vidas, a vida é só uma, né? Você errou 10 experiências reencarnatórias. Aí ele fala assim, não, na próxima, se você fazer isso, pagar as 10 você o quê? É assim. Esse é o banco de Deus. Exatamente. O Von aqui nos relembrou, né, dessa frase dita por Jesus, que está lá em Pedro, se eu não me engano, que o amor cobre a multidão de pecados. Mas é nessa lógica. É nessa lógica. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Então, fala assim, não tenta pôr esse tal do véu do esquecimento, não, jogar esse véu do perdão, porque por muitas vezes ele é transparente para vós. Então você fala assim, eu esqueci, esqueceu é nada. Às vezes esqueceu que as pessoas que brincam, né? Mas não é o melhor exemplo, mas enfim. Que as pessoas que brincam, né, falam assim, nossa, aí eu bebi e lembrei. Mas não é porque não estava em você, está em você. Mas com as substâncias que tem, por exemplo, nos alteradores de consciência em si, a bebida é uma delas. Elas desbloqueiam, entre aspas, algumas coisinhas no nosso cérebro, e aí a gente consegue acessar algumas coisas que às vezes a gente estava guardando. Então você fala assim, lembrei, mas não é que você lembrou, é que na verdade você não tinha esquecido nada. Estava só ali, você estava fazendo um esforço para guardar, para não lembrar conscientemente. Mas ainda estava ali no subconsciente, tranquilo. Então, aqui na instrução do João, ele fala, não tenta fazer isso não, porque dá ruim. E aí fala o seguinte, levar-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Então você perdoa, mas não é só perdoar e tranquilo. Comba, faz o combo que a gente fala, né? Leva o amor e o perdão, junto. E aí, o que acontece? Ele ainda dá outra dica, né? Que é para fazer para eles o que a gente pede para que o Pai Celeste faça por vós. Porque você não fala assim, Pai, me perdoe. Qual seria a atitude dele para convosco? Porque você pede o perdão. Então, quando você perdoa alguém, você tem que fazer da mesma maneira. O que você espera quando você fala assim, Pai, me perdoa? O que você espera? Aí, quando você vai perdoar alguém, você tem que fazer da mesma medida, da mesma forma. Substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo,
e como prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre ele sob seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz, e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No cume está a glorificação. Então, aqui nos dá a dica, né? Que aí você vai falar, mas como? É possível? Aí fala, Jesus passou por aqui, fez e aconteceu, né? Ele fez e aconteceu. E para que a gente pegue, não é a cruz do outro, que eu não tenho obrigação em resolver os problemas que não pertencem a mim, mas a minha própria. E caminhe. A gente vai ver todo momento essa linguagem do caminhar, que é extremamente simbólica. No Evangelho, mesma coisa. Toda vez que Jesus acaba de curar, toda vez que ele acaba de intervir na vida de alguém, ele fala assim, levanta-te, anda, vai e não peques mais, caminhe, vá para não sei o que, vai para lá. Então é esse caminhar de prosseguir, porque parado a gente não evolui. Parado, lamentando, a gente não consegue ir à frente. Então errei, pesado, feio. Levanta-te e anda. Vá e não peques mais. Em momento nenhum é assim, errou mesmo. Vai ficar de castiguinho aí, ó. Sentado 3 dias. Não. Vá e não faça de novo. Mas caminhe, continue caminhando, que é o mais importante. No semestre passado, quando a gente estava estudando a introdução do Evangelho ainda, o Luquinha falava muito que o contrário de amor não é ódio, é o medo. Que o medo te paralisa. Sim. Então, e aí você entra em pânico, e aí esse medo não vai fazer você evoluir mais, porque você vai ficar ali estático, parado. E parado é o contrário da evolução. E evolução é o amor. É muito doido isso, cara. É muito massa. Cara. E... Nossa, tinha uma outra coisa que eu queria falar, mano, mas vai lembrando aí. Só reconsiderando, quando a gente fala medo, não é esse medo no padrão geral, mas é aquele medo exacerbado, que é o pânico. O pânico paralisa, que é um medo em excesso. Porque o Emmanuel vai nos dizer que até esse medo comum, ele é o berço rústico da fé. No seguinte sentido, até para você ter medo, você tem que acreditar. Então você fala assim, nossa senhora, não acredito em Deus não, mas, nossa, não quero ir para o inferno de jeito nenhum, não quero que nada de ruim aconteça comigo, não sei o quê. Então o mesmo medo é o berço rústico da fé, que a fé é o acreditar, a confiança, a fidelidade. O medo é esse berço rústico, é o comecinho, que para você ter fidelidade a uma coisa, você tem que acreditar que ela existe, né? Então é mais ou menos isso. O medo, que é a antítese do amor, é o pânico. É o medo em forma de pânico, que é o medo que extrapolou. Porque é comum. A gente vai fazer algo importante, aquele medo, aquele receio, mas muitas das vezes é o senso de responsabilidade para com aquilo que a gente vai fazer, que é um passo importante na nossa vida e faz parte. Porque senão, como que eu iria diferenciar algo que tem um grau de relevância maior com um que tem um grau de relevância menor, se eu não tivesse um pouco esse frio na barriga, esse medinho, vamos dizer assim. Então, é necessário. O que a gente não pode deixar é transformar-se em pânico, que é o medo que paralisa. Você fala assim, não vou mais, não quero, não vou dar conta, não vou fazer. Isso é ao contrário do amor. Porque o amor é a força que impulsiona a evolução, em todas as esferas. Então, o amor é essa força que nos faz agir. Então, você ama muito alguém, o que você faz? Você quer agir logo. Você quer fazer alguma coisa para demonstrar, para ajudar, para alegrar. Então é a força que nos faz agir. E o medo ao contrário. E o medo ao contrário. O pânico ao contrário. É a força que nos faz estagnar. Ah. É nóis. Aqui tem o item 18, mas eu vou pular. Depois vocês dão uma lidinha nele. Eu vou pular, ele é muito bom também. É o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 18. Depois vocês dão uma lidinha nele. Eu vou pegar só o finalzinho depois dele, eu acho. Não sei, mas eu quero as perguntas agora. Então, no finalzinho, tem 3 perguntas que São Luís vai responder. São Luís, ele era o mentor do grupo lá de Allan Kardec. Ele era o mentor, o instrutor da reunião. O espírito desencarnado. São Luís. São Luís mesmo? Era o São Luís, não? Imagino que sim.
Sim, qual o Luiz que é? Eu não sei qual que é, mas... Eu vou pesquisar agora. Eu tô ligado Só que sucesso. E aí, então, Kardec ele é muito ligeiro. Que Kardec ele vai falar o seguinte, né? Mas, beleza, falou desse trem da indulgência, dessa caridade, desse perdão, de não falar do erro alheio. Mas como é que é? E aí Kardec começa, né? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Então Kardec vai falar o seguinte. Então, tá certo. Ninguém é perfeito, já sei, estou esclarecido. Então eu não posso repreender ninguém. Eu tenho que guardar só pra mim? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Porque eu já sei, ninguém vai acertar sempre, ninguém é perfeito. Então eu já não posso repreender ninguém. Repreender ninguém. E aí o que acontece? Os espíritos vão então nos responder. Seguramente não. Então, não é porque ninguém é perfeito que você não pode repreender ninguém. Não tem isso não. Seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Então fala assim, mas deixa comigo, que comigo ele vai aprender na hora. Não tem muita gente nas famílias que tem esse hábito, né? Às vezes vem um menino custoso, aí fala assim, um mês comigo eu conserto esse menino. Uma semana, deixa ele passar uma semana lá em casa que eu conserto ele. Depende. Será que a pessoa está falando aquilo com um fim útil ou para denegrir os pais da criança? Frente às outras pessoas. Porque se for com um fim útil, a gente fala assim, então leva hoje, porque eu quero que ele melhore mesmo. E aí a gente não sabe, né? Não sabe. Às vezes vai ficar sem graça a pessoa, né? Às vezes a pessoa vai ficar sem graça. Você vai lá assim, não, mas faz o seguinte, pera aí, eu vou lá em casa pegar as malas agora. E você leva ele uma semana, porque é rápido, né? Aí você conserta ele, ele volta pra mim 0 bala. Gostei. Achei bom. Ou será que eu tô falando isso pra denegrir os pais na frente das outras pessoas que ali estão? Então é exatamente essa atenção que o São Luís está chamando. Porque fala o seguinte, ó, seguramente não. Principalmente com os nossos tutelados. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é meu pupilo, vamos dizer assim, que ela está sobre a minha educação ali, é lógico que eu tenho que repreender os erros dela. Até porque, senão, como que eu ia colaborar? Eu tenho que saber identificar o erro e repreender, falar, esclarecer. Mas nunca com o intuito de denegrir, de fazer ela ficar por baixo, ficar pior. E é isso que geralmente a gente não faz. É isso que ele está dizendo, que geralmente a gente não faz. Então, muitas das vezes, você aponta o erro, não é porque você quer ser útil, é que você quer denegrir mesmo. Vou acabar com ele agora. Aí você... Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente coloca. Só um adendo, é o Luís IX, que ele nasceu em 1214 e 1270. E foi rei da França de 1226 até 1270. Isso aí. Só sucesso. Então, São Luís ele continua a resposta, né? Neste último caso, a censura é uma maldade. Ou seja, qual o último caso? De denegrir. A censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Então fala assim, esse último, este denegrir, é de fato maldade, é ruindade mesmo. A pessoa fala assim, vamos castigar, né? Vamos acabar com ela. Agora, o outro caso, a gente deve fazer com a maior ponderação possível, ou seja, você vai repreender o erro, mas com o maior esclarecimento possível, cuidado, doçura, e ao mesmo tempo que você repreende, você já vai fazendo uma autoanálise, que se aquilo não se aplica a você. Tem uma história, né, de uma mãe que foi lá no Gandhi, e aí ele falou, do açúcar. Nossa, cara, muito E aí a mãe pegou aquela fila enorme, assim, né, esperando lá, que era muita gente que ia lá. Aí chegou e falou assim, nossa, você me ajuda, por favor? Porque eu preciso fazer com que meu filho pare de comer açúcar. Aí Gandhi virou assim pra ela, né, faz o seguinte, volta daqui uma semana, por favor. Aí ela... Entendeu, né? E traz seu filho. Aí ele falou.
Aí depois de uma semana, voltou, tal, trouxe o filho dela. Esperou aquela fila enorme. E aí, quando chegou na frente dele, aí falou, nossa, Gandhi, fala pro meu filho parar de comer açúcar. Aí ele virou e falou, menino, para de comer açúcar. Aí ela, uai, mais uma semana pra você falar isso? Eu fiquei aqui um tempão, horas nessa fila, como assim? Mas aí ele falou, é porque antes eu também comia açúcar demais. Então eu tinha que esperar uma semana para me tirar açúcar que eu comia demais. Porque a gente só fala com propriedade aquilo que tem eco dentro da gente. Então você fala assim, menino, não grita com a sua mãe. Uai. Como é que faz? Não tem eco. Que aí ele vai virar, mas por que a senhora tá gritando comigo? Porque eu sou a sua mãe. E aí não resolve. Até às vezes a gente partir para uma agressão. Não, mas é uma surra educativa. Eu faço pedagogia e eu digo com propriedade. Não existe surra educativa. Porque se adulto que bate em adulto é agressão, como é que um adulto que bate numa criança é educação? Não entendi. Não entendi. Soa um pouco estranho. Então vamos aqui para outra pergunta do São Luís, que é a 20, né? Já para a gente ir caminhando para o final. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Então fala-se o seguinte, né? Se será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não se pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgados, né? Então é mais ou menos o seguinte, eu posso ficar observando assim os erros alheios, tranquilo, mas sem contar pra ninguém. Eu fico assim vendo os erros de todo mundo, sim, mas eu não conto pra ninguém. Pode ou não pode? Como é que é? Responde aí, espiritismo. Como é que é? E aí, São Luís vai responder, né? Tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte, senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Então, o que ele está dizendo? Que não tem problema não se você notar o mal. Tudo depende da intenção. E ver só o bem seria até prejudicial. Porque como que eu iria colaborar para o progresso? Então, é isso que ele está falando. E aí ele continua, né? O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando sem necessidade na opinião pública. Então, o que acontece? Você vê e aí você fala, fulano descobriu um negócio, você não vai acreditar. Sabe fulano de tal? Então, aí você começa. Todo mundo, às vezes, já viu o erro dele. Mas você tem a necessidade de denegri-lo frente às outras pessoas. Às vezes todo mundo sabe que fulano faz isso, mas você faz questão de ressaltar. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, se não para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Então, muitas das vezes, eu tenho alegria em apanhar o outro em falta. Ah, mas isso não tem não, Thiago, não acontece não. Não acontece? Quantas vezes a gente ouviu assim, tomara que quando eu chegar lá, fulano esteja fazendo isso, que aí ele vai ver. Então, o que acontece? Você sente uma alegria interna em querer pegar o outro na falta. Parece que você fica até esperando. Você fala, tomara que quando eu chegar, ou então, tomara que faz isso na minha frente, que aí vai ver. Então você fica ansiando, como se aquilo fosse um momento de alegria, em apanhar o outro em falta. Mas o que é isso? Chama desfocar. Você foca tudo que você acha de ruim no outro, que aí parece que você é melhor. Mas não é, parece. Então você fala assim, vamos juntar aqui nessa rodinha, falar muito mal desse rapaz aqui, que vai parecer que ele é pior do que eu. Ou melhor, que eu sou melhor do que ele. Mas isso não é verdade. Muitas das vezes é até o contrário. Então isso chama desfocar essas pessoas que sentem a alegria em pegar as outras falhando. E aí então São Luís, só na porretada, continua, né?
Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal. Quer dizer, para estudá-lo e evitar com que para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Então ele fala assim, ó, de um outro modo, a gente pode sim observar esse mal, mas no intuito de estudá-lo para que não cometemos o que a gente censura no outro. Então eu posso ver, que é o que um grande amigo nosso chamado Taíque, ele fala que é o Sertsen. O que é o Sertsen? É o mestre escrito ao contrário, tem nada demais. Mestre escrito ao contrário. Mas o que acontece? São essas pessoas, então, que nos ensinam pelo exemplo errado. Então você fala assim, nossa, não quero nunca fazer o que essa pessoa faz. Também é um tipo de ensinamento. É um ensinar que você nunca quer ser o que ela é. Então, a existência daquela pessoa te ensina que aquilo você não deseja para sua vida. É uma forma de observar o erro também, só que em busca do progresso próprio. Do progresso próprio. E aí ele fala que essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Então ele fala que as pessoas então que buscam a moral, não é útil essa observação de saber o que é o mal e estudá-lo? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Então, como que eu identificar o que é um defeito se eu não conseguir estudá-lo? Isso não só para os outros, mas para mim também. Como que eu vou saber que o que eu faço é errado se eu não sei que é errado? É óbvio. É até um pleonado, né? Como é que eu vou saber que o que eu faço é errado se eu não sei que isso é errado? Então é preciso estudar os defeitos. É preciso estudar os defeitos. E é tudo que a psicologia hoje vai nos dizer. Que a gente precisa olhar para as nossas sombras. Principalmente Carl Jung. Que é até o psicólogo que usa de referência base, que a Joana de Ângeles usa ele de referência base, que é o Jung. Então, ele fala que muitas das vezes a gente projeta as nossas sombras nos outros. Aí você fala assim, esse tal de Jung, ele é fera mesmo, hein? Muito bom. Mas é que você não conhece Jesus. Porque Jesus já soltava, era assim, ó. Você fala do argueiro no olho do outro e não vê a trave no vosso. Então, o que é isso? Você joga os seus defeitos no outro, você projeta no outro e não vê o seu mesmo. Não vê o seu mesmo. Então, isso já foi dito há muito tempo. E hoje a psicologia está assim, caminhando com isso, explorando ainda mais. Mas essa questão de que eu prefiro esconder o que há de ruim em mim e tentar enxergá-lo no outro. O que não deixa de ser a forma de um conhecimento também. Porque olhando o outro, eu conheço a mim mesmo. Que é aquele ditado que fala, né, que Pedro falando de João, eu conheço mais de João do que de Pedro. Exatamente. Eu conheço mais de Pedro do que de João. Enfim, vocês entenderam. Eu falando de uma pessoa, a pessoa conhece muito mais de mim do que da pessoa em si. E aí, pra gente finalizar o estudo, né, a última questão, vai passar um pouquinho, mas essa é muito importante. Que é a 21. E aí Kardec pergunta, né? Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Aí apertou. Porque o que acontece? No primeiro fala assim, ó. Ninguém é perfeito. Você pode repreender o próximo? Pode. Mas repreender é diferente de relatar. Repreender tem o propósito de educar. Mas e relatar o mal? Contar o mal mesmo? Pode ou não pode? Como é que funciona isso? Viu um negócio assim, fulano fez um trem muito danado. Muito danado. Eu não vou contar, não é pra ele, não. Eu vou contar é pra todo mundo. Pode? E aí, é uma pergunta muito danada. E para São Luís, que é um espírito, assim, um pouco, muito mais melhor que nós, né? Já fala que é danado. Que ele fala a seguinte ponderação, né? Essa questão é muito delicada. Então ele já começa assim, já falando que é difícil. Essa questão é muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Ou seja, já não é nem qualquer caridade. É a caridade bem compreendida. Senão você nem tenta. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Então é mais ou menos assim. Se fulano está caindo no buraco sozinho e você já falou com ele, não há nenhuma utilidade em você relatar para as outras pessoas. Porque prejudica só ela. É uma decisão dela, livre-arbítrio. Mas aí ele continua, ponto e vírgula, né?
Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Ou seja, se é uma pessoa que na sua má ação ela prejudica toda uma comunidade, é preferível o interesse da maioria a de uma pessoa só. Mas tudo isso aqui, ele fala, é uma questão delicada. E precisa entender o real sentido da caridade. E aí ele continua. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Segundo as circunstâncias, então, a gente mostrar a hipocrisia, a mentira, pode ser um dever. Porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Então vale mais que um caia do que às vezes vários que vão ser enganados e tornar-se vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, é necessário analisar. Ele fala pesar numa linguagem mais simbólica, né? Mas é necessário analisar o que vai acontecer depois de você relatar aquilo que soa um pouco desregrado para toda a turma, o que vai ter de coisa boa e o que vai ter de coisa ruim. E saber o real sentido da caridade, que é o que eu pretendo com isso. Será que eu não estou querendo assim nem um pouquinho denigrir a pessoa? Expor, humilhar? Será que eu estou fazendo isso no intuito mesmo do bem para o outro? Como é que isso funciona? Essa é a questão. E esse real sentido da caridade é o que a gente tem que fazer para desvencilhar o que é a pessoa e o que é o erro. Porque muitas das vezes eu enxergo que a pessoa é o erro, e não é. A pessoa é mais do que o erro. No seguinte sentido, um exemplo da saúde. A gente tem então uma pessoa que está com a virose. É um vírusinho ali, às vezes ela está com a bactéria, vamos supor, alguma coisa assim. Aí a pessoa chega no médico, né? Fala, deu ruim aqui. Precisamos fazer alguma coisa. O que o médico sabe que tem que fazer? Tem que anular a bactéria ali, o efeito da bactéria, o efeito do vírus. Tem que dar um jeito. Será que matar a bactéria resolve? Vamos supor assim. O vírus não morre, né? Que é danado. O vírus não sabe se é vivo, se é morto, é um danado, né? Mas vamos supor que dá para matar a bactéria, então. Aí o médico vira, solucionei. O negócio é matar a bactéria. Aí ele vira e fala assim, pera só um instantinho. Aí ele vai no armário dele, abre, tira um machado, vai pro seu rumo e corta sua cabeça. Aí o seu companheiro fica sem entender, né? Uai, mas como é que faz isso? Mas ele não resolveu de um modo? Resolveu. O negócio ali não era anular o efeito da bactéria, não era tentar sanar ali. Então no seu corpo, ela já não vai atuar mais. Já não vai atuar mais. Mas será que essa foi a melhor alternativa? A medicina descobriu que não, graças a Deus. Então, o que acontece? Vai tentar tratar separando o que é você e o que é bactéria. E a bactéria que tem que ser tratada. A bactéria que está errada, não é você. Então, a gente tem que fazer isso também com os erros humanos. Separar o que é a pessoa e o que é o erro dela. Porque se eu fundamento que a pessoa é o erro, eu dou sentido a uma pena de morte. Porque eu falo assim, não, essa pessoa aí, ela rouba. Então ela vai roubar sempre. Porque ela é o roubo. Ela é o roubo. Então o que você faz? Você quer o roubo na sua vida? Não, mata. Aí, justificativa perfeita. Essa pessoa aqui, ela violenta as mulheres. Ela é a violência às mulheres. Então eu vou matar, porque aí resolve. Aí mata. Não tem fundamento. Então a gente tem que separar o que é a pessoa e o que é o erro. E aí o que você combate? O erro e não a pessoa. Tem muita gente que acha que para combater o erro tem que combater a pessoa. Então você vai parar na rua e vai bater na pessoa, agredi-la. Porque você pensa que você está agredindo o erro. Tem um sentido se você pensa assim. Até fundamenta você matar alguém. Por exemplo, o marido traiu a esposa, você vai e mata. Porque você acha que a esposa ou o marido é a traição. Mas não, a traição não é eles, é parte deles. E não parte total. Então o que acontece? Você tem que combater a traição e não a pessoa em si. Porque senão pode acontecer um negócio que é até pior. Essa pessoa vai virar mártir.
E aí, danou-se, porque a ideia não morreu. Então a gente combate a ideia, não as pessoas. Por que que passa a humanidade? E o mesmo que assassinava lá há 4.000 anos, lá, o assassinato ainda tem hoje. Porque combateu-se muito as pessoas, não combateu a ideia. Não combateu a ideia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nas épocas que a gente está vivendo, de que todos julgam todos, de assimilar que a pessoa é o erro. Então faz sentido eu fazer uma ofensa pessoal no meio de uma discussão filosófica, no meio de uma discussão científica, porque eu penso que a pessoa é o erro. Então, para me ganhar essa discussão aqui, vamos supor um debate político. Esse quase nunca acontece, né? Esse negócio de ofender assim, pessoalmente num debate político é raro. Aqui no Brasil eu não conheço casos. Então, o que que acontece? Você está no meio de um debate político assim, tranquilo. Aí, a pessoa, ela de fato tem uma ideologia equivocada. Mas você não consegue separar a pessoa da ideologia. Aí você começa a ofender a pessoa. Então você xinga, você vai denegrir a imagem dela, você vai fazer ofensas pessoais a ela e a sua família. Porque você imagina que você está atacando a ideologia. Mas não, você está atacando a pessoa. Porque a pessoa não é a ideologia. Às vezes aquela pessoa que ela é ruim nisso, ruim naquilo, ela pode ser um bom familiar, um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, um bom marido, um bom filho. Isso a gente não considera. Às vezes pode ser um artista, um bom poeta, um bom escultor. Às vezes a ideologia que a pessoa acredita que está errada. Mas a pessoa não é só o erro. Ela é maior do que o erro. E enxergar dessa forma é colaborar para reerguer. Porque como que eu vou reerguer alguém que eu imagino que está tudo perdido? Não tem sentido. Quando fala assim, quando Jesus fala, né, eu vim para os perdidos, não é perdido no sentido de não presta. Igual o alimento, você fala assim, perdeu, né? E não é nesse sentido, mas perdido de que há um caminho e a pessoa não sabe mais onde que está. Ela chegou num lugar novo, não sabe onde que está. Então Jesus fala, eu vim para os perdidos. Por quê? Porque dá para salvar. Por isso que fala, Jesus é a salvação. Mas você salva o que não presta mais, que não tem jeito? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Você só salva o que ainda tem como. O que ainda tem como. Então esse é o sentimento de indulgência. É você olhar para as pessoas e ver que não importa o que é feito. Você fala, tem como sim. Tem como sim. Porque eu tive como. Eu sei que comigo é difícil e eu tive como. Olha eu do jeito que eu tô hoje. Pensa você há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, um trem muito doido que você fez que hoje você não imaginaria fazendo. Você fala assim, nossa, como é que eu fiz isso? Como que eu fiz? Mas fez. E não está vivo, não está bem, não está até melhorando. Então, por que a pessoa não conseguirá? Esse é o fechamento da indulgência. Depois vocês leem lá o itemzinho 18, que também é importante. Então, vamos encerrar e agradecer. E é isso aí, até a próxima.